Fala galerinha do Arkham, beleza? Barbieri de volta para a segunda parte do Castigo de Natal do Mestre Liefeld, depois da vinheta. Então hoje, galera, a gente vai continuar com a nossa série de resenhas sobre o mestre Rob DeLay Liefeld, e hoje a gente vai usar de uma abordagem um pouco diferente. A gente vai avaliar um quadrinho da DC Comics. Então hoje a revista em resenha vai ser DC Especial número 3, com os personagens Rapina e Columba. A chamada da capa dessa revista é um encadernado pequeno de mais ou menos 130 páginas, e ele traz pra gente uma minissérie de Rapina e Columba em 5 partes e mais um adendo de origem especial sobre esses dois personagens aí. Então é uma daquelas abordagens pós-crise que a DC Comics adotou para trazer um novo desenvolvimento para personagens que ela desejava trabalhar nessa época. Então, como eu vinha dizendo, a chamada da capa era bem esquisita. Ela trazia uma chamada que dizia o seguinte: juntos novamente pela primeira vez. Poxa, mas se eles estão juntos novamente, não é a primeira vez, certo? Mas tem uma explicação para isso, guys. Na verdade, essa dupla Rapina e Columba já existia, mas não sob essa forma de casal, né, que foi abordada a partir desse momento pós-crise, mas sim como uma dupla de irmãos, né? O Don e o Hank Hall, né, que eram o Hank sendo o Rapina e o Don o Columba, que acabou morrendo durante a crise nas Infinitas Terras, tá? Então ele foi substituído por essa moça que vai ser apresentada a partir dessa minissérie. Então, por seguinte, mas não menos importante, a gente tem a equipe criativa dessa minissérie, que é o Cal e a Barbara Castle, que escrevem os roteiros. O Cal Castle ainda atua um pouco como arte finalista em algumas partes, e o artista dessa edição é ninguém menos que Rob Liefeld, né? Essa foi a primeira história de Rob Liefeld, né, ilustrada pelo Rob Liefeld, que foi publicada no Brasil, tá? Então isso aqui é bastante importante dentro desse contexto, né? Não é o primeiro trabalho dele publicado, tá? Ele participou de algumas outras coisas pequenas antes, até porque, se eu não me engano, na época que isso aqui foi publicado ele tinha uns 19 anos, né? E ele estava sendo considerado um prodígio pela indústria, né, em termos de arte. Só para constar, o Rob Liefeld é autodidata, tá? Ele não tem nenhuma formação acadêmica em arte, tá? Então é um cara com ensino médio aí que se arriscou nos desenhos e acabou dando muito certo para ele, né? Porque a gente que foi obrigado a encarar as porcarias que ele desenhava, foram aí quase 20 ou 30 anos de bastante sofrimento às vistas alheias aí por conta das porcarias que esse cara desenhava. Então, senhores, indo para a análise propriamente dita dessa edição de DC Especial número 3, com Rapina e Columba, né? A gente tem uma história com uma temática bem linear, assim, de ação, né? A HQ é basicamente pancadaria, permeada por alguns momentos de interação humana ali na Universidade de Georgetown, né, que fica em Washington, né, que é onde se passa a história, né? Mas é basicamente isso, é pancadaria de herói fantasiado, sem subtrama, sem implicações futuras, né? Dá pra entender isso, até porque se trata de um compilado de uma minissérie, né, em 5 edições. A DC Comics, ela fazia essa experiência, né? Ela pegava, lançava os personagens dentro desse laboratório, né, que eram as edições limitadas, mandavam ao público, e se aquilo tivesse uma resposta positiva, entrava em produção mensal, né? Então é basicamente por isso que essa história é bem seca, bem bobinha mesmo, né? Vale a pena também comentar como curiosidade que é o primeiro trabalho como roteirista do Cal Castle também, tá? Não é só o debut do Rob Liefeld no Brasil e numa revista de editora grande, também é do Cal Castle. A Bárbara já tinha um pouco mais de experiência, né, pelo que eu pude apurar, e o Cal entrou logo em seguida. Então essa HQ, ela começa mostrando o vilão da trama, que é o tal do Kestrel, ou Kestrel, não sei exatamente a pronúncia, que é um outro agente do caos, assim como o Rapina, né? Não sei se eu mencionei anteriormente, mas Rapina e Columba, eles são
dois heróis que estão alinhados ao caos, no caso o Rapina, e a Ordem, no caso da Columba, né? E esse Kestrel é, como o Rapina, um agente do caos. Então esse cara começa cometendo uma série de assassinatos na Nicarágua na busca pelo Rapina, né? Ele quer de toda forma encontrar o Hank Hall, mas não fica muito claro por que no começo da história, né? E quando ele vai para Washington, ele pega um avião e promove um massacre. Ele mata todos os passageiros da tripulação. Me causa um pouco estranhamento que um crime dessa monta, eu acredito que chamaria a atenção da Liga da Justiça, sabe? De heróis assim que são mais vultosos do universo DC. E no entanto, cara, isso aí é tipo uma notícia de um crime comum, assim, que nenhum herói dá bola, nem mesmo o tal do Rapina e Columba. Isso acontece ali no começo da história e ninguém dá a mínima pra isso no resto do desenvolvimento da trama. Que mostra que é uma coisa bem de iniciante, né? Mostra que o Cal Kesel tava num nível bem Fabio Nicieza, assim, de escrever. Os diálogos não são muito melhores que os da X-Force, não, tá? Eles são bem pobrinhos, bem babaquinhas, naquele estilo Melrose, assim, barrados no baile, um negócio bem adolescente, assim, sabe? É uma história bem boba mesmo. Você tem os heróis, principalmente o Rapina, entrando em confronto com vilões bem genéricos, com criminosos comuns, né? E ele paga uma de herói valentão, assim, de merda, e passa uma vergonha na frente da imprensa, porque enquanto ele tá lá pousando pras fotos, os caras se livram das amarras e fogem. Assim, a trama, além de ter uma arte digna de Rob Liefeld, né? Ela tem essa trama meio bobinha, assim, de escritor inexperiente e tal. E tem uma porrada de furinhos, né? Vocês vão perceber pela arte que está sendo mostrada na tela aí que ela difere muito dos trabalhos posteriores do Liefeld, né? E ela parece até mais bem executada, né? Talvez ele tenha tido um capricho maior mesmo, né? Ou tenha trabalhado com um prazo maior por ser iniciante e tal. Você tem uma variação nos arte finalistas, né? Durante toda a minissérie, e a gente não sabe o quão esmerado foi o trabalho desses caras, né, no sentido de consertar ou ter dado toques ou feito alguma base para o Liefeld trabalhar, né, que você percebe que os erros mais corriqueiros dele, né, de quando ele se tornou realmente um protagonista daquilo, né, um cara que faz tudo sozinho, elas não estão ali, tá? Tem algumas coisas assim que são redundantes na arte dele, tipo aquele lance da dentição, né, aquelas feições esquisitas, aquelas posturas assim simiescas que ele coloca, né? Todo mundo tem aquela posição meio gorila. Você percebe que tem uma variação também na anatomia definida para o personagem, né? Tem vezes que você olha para o Hank Hall e você não reconhece ele, porque o Liefeld desenhou ele de um jeito num quadro e de outro jeito no outro, ou um intervalo de páginas e tal tá diferente, e é bem perceptível isso. A arte, ela não é grotesca, absurda, aviltante como é nas outras, mas ela também não é uma coisa que se olha e fale assim, nossa, que maravilha, como o Rob Liefeld é inspirado e maravilhoso, promissor. Não, é um artista normal. Em alguns momentos me lembra aquelas faces deformadas que o Sean McManus desenhava, né? Mas na maior parte do tempo você percebe que é só o Liefeld mesmo. Como eu disse, a trama não tem muito a oferecer, né? Ela gira em torno desse cara buscando o Rapina. Ele acaba eventualmente entrando em confronto direto com o Rapina e coloca ele numa situação que é uma cilada. A Columba vem e salva ele, acaba se apresentando, né? Porque até então o Rapina imaginava que não existia um substituto para Columba, né? Que era o irmão dele, que tinha morrido em crise, e ele estava atuando ali sozinho, ele não estava mais nos Novos Titãs e tal. E quando ela aparece, ele fica um pouco abalado e muito decepcionado e não quer ela de jeito nenhum, não aceita ela de forma alguma. Trata ela como uma usurpadora do manto do irmão e tal. Aquela coisa bem descerebrada, né? Apesar de que o Hank Hall, mesmo na faceta humana dele, não é dos personagens mais elaborados, né? Então faz algum sentido ele ser o Rapina e tal, né? Que parece um Chester de Natal. Tem muito peito e coxa, mas cérebro nenhum. Então, essa personagem Columba, ela é interessante porque ela é tipo invulnerável, assim. Ela tem tipo uma aura de sorte
que em todas as vezes que vai acontecer alguma coisa com ela, na hora H acontece alguma coisa fortuita e ela se salva, ela se esquiva, ou ela consegue fugir, ou o criminoso ou o vilão é interrompido naquele momento e ela acaba passando a HQ toda sem sofrer maiores danos, sabe? Tipo, ninguém toca nela em nenhuma situação. Então, em continuidade, né, a gente pode citar aqui o tal do Kestrel, né, o outro agente do caos. Ele forma um pequeno exército a partir desses criminosos comuns que aparecem durante a trama, né, enfrentando o Rapina e a Columba, e leva esses caras através de um portal da dimensão do caos e retorna com um exército de demônios, né, feitos a partir desses caras, né. Só que conforme as ações vão se desenrolando e esses caras vão enfrentando Rapina e Columba, a energia dos caras acaba sendo consumida, né, por essa dimensão do caos e eles acabam se desfazendo, né, eles vão sendo derrotados e vão se evaporando, né, conforme as energias deles esgotam. Depois disso, na quinta parte da trama, o Rapina e a Columba são levados até essa dimensão do caos, né, onde elas enfrentam o Kestrel e a gente tem um final bem ingênuo, bem Deus Ex Machina, sabe, um recurso bem pobre, bem prático para terminar logo com o HQ. Cara, pra mim, uma HQ nota 5, cara. Chato pra caralho, velho. Foi duro ler, eu passei uns 4 ou 5 dias lendo de pedacinho em pedacinho. A arte também não ajuda, né? O fato do Cal Kesel estar atuando como iniciante ali também não favorece muito. A gente perdoa, né? Porque o Cal Kesel a gente sabe que aprendeu alguma coisa. Agora o Rob Liefeld não tem desculpa, né? Porque um cara que teve todas as oportunidades de começar jovem, ser reconhecido numa indústria que a gente sabe que é promissora, né? Paga bem, ele podia ter investido em si mesmo, ter aprimorado a arte dele, que só teria feito bem a carreira dele. Porque eu não consigo entender o interesse de um cara em ser mal falado como ele é por todo mundo, tá? E não só pela arte de péssima qualidade que oferece, que é uma arte até hoje de amador, lamentável, aviltante. É a postura dele, né? A arrogância, a prepotência desse cara, que é só um medíocre que teve sorte. Então, senhores, essa foi minha análise de mais essa maravilhosa obra de Cal Kesel e Rob Liefeld, Rapina e Columba, DC especial número 3. Gostaria de dar minhas felicitações de final de ano, tá, gente? Um bom Natal, excelente ano novo para vocês, um 2020 cheio de realizações. Continue acompanhando o canal. Ano que vem a gente continua nessa pegada de Rob Liefeld aí, com 2 crossovers, Youngblood X-Force e X-Force Youngblood, que vai ser uma tortura ler, né? Mas já que vocês gostam tanto, né? Espero que vocês tenham gostado mais dessa resenha tóxica. Continue acompanhando os vídeos do canal. Se inscrevam, deixem seus comentários. Um abraço e até a próxima.